Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Estamos conversando sobre direito eleitoral e, como sempre faço, no início das nossas conversas, eu explico para você que está aqui pela primeira vez como acessar o material. Então, você pode acessá-lo clicando no link que está na descrição do vídeo. Você encontra no Drive uma pasta com o meu nome, material identificado com o horário e a data da live de hoje. Mas você tem outras formas de acessar esse material. Você pode acessá-lo no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda no link da bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. No blog você tem este e todos os outros materiais de todas as outras conversas que já ocorreram aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades que o QC tem trazido para você. Outra coisa, hoje nós não teremos interação ao vivo, certo? Mas isso não quer dizer que você não possa tirar as suas dúvidas. Pode sim. Você pode deixar a sua dúvida no próprio chat, Você pode tirar a sua dúvida no próprio chat ou ainda você pode deixá-la no blog ou até mesmo no Instagram, para que eu possa responder, para que eu possa solucionar. Então, nós vamos conversar através de blocos de aulas com pequenos intervalos, mas hoje sem interação ao vivo. Tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu já vou compartilhar a vinheta apenas para que haja a marcação do início dessa nossa conversa. Até daqui a pouco. Olá! Conversando sobre direito eleitoral, hoje especificamente partidos políticos, conceito e natureza jurídica. Partidos políticos que se parecem sim com associações, mas que têm diferenças importantíssimas oriundas do próprio texto constitucional. Partidos políticos que são agremiações que têm relação direta com o próprio exercício do regime democrático e também de direitos políticos. Hoje, vigora no Brasil o monopólio da representatividade partidária, sendo vedada a chamada candidatura avulsa. Ou seja, quer ser um candidato no Brasil, quer exercer um mandato eletivo no Brasil, precisa estar representado por um partido político. Então, essa representatividade partidária, ela é exigida pelo próprio texto constitucional e também pelas leis como o Código Eleitoral e a Lei 9504 de 1997. A filiação partidária como condição de elegibilidade constitucional por si só já diz que para que eu seja um candidato a um mandato eletivo, para que eu seja uma candidata a um mandato eletivo, eu preciso ter esse vínculo com um partido político, mas existem exceções. Existem exceções que estão aqui no texto pela própria vedação constitucional. Então, são exceções que decorrem de vedações constitucionais, como, por exemplo, o que se prevê para os militares. Artigo 14, parágrafo 8º, admite sim a eleição do militar, mas a própria Constituição da República veda que esse militar esteja afiliado. Então, existem exceções, mas isso não quer dizer que o militar participa do processo eleitoral em candidatura avulsa, nada disso.
A escolha em convenção vai suprir essa exigência. Nós já conversamos sobre inelegibilidade relativa do militar. Então, essa é a importância do partido político hoje, dentro da própria estrutura democrática no Brasil. Então, sempre que eu trago conceitos para você, eu procuro trazer primeiro aquele conceito oriundo do próprio entendimento da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você tem um glossário do TSE, com definições de vários termos do direito eleitoral, glossário que muitas vezes cita doutrinadores, mas outras vezes cita o próprio entendimento do TSE. Mas antes de tratarmos especificamente do conceito de partido político, vamos ao texto constitucional, que traz previsões relacionadas a essas agremiações. Partidos políticos estão no texto constitucional, em seu capítulo 5º, artigo 17. Então, já compartilho com você o slide para que essa nossa conversa comece. Artigo 17 da Constituição da República prevê a liberdade partidária. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Sim, a Constituição da República traz a liberdade partidária que não tem caráter absoluto, de jeito nenhum. Essa liberdade, ela está aqui prevista desde que sejam resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e desde que sejam observados determinados preceitos. Esses preceitos são caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes governos estrangeiros ou entidades estrangeiras, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. A lei que regulamenta o artigo 17 do texto constitucional é hoje a Lei Ordinária 9096 de 1995, também chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos ou simplesmente Lei dos Partidos Políticos. Ela é uma lei ordinária federal. Então, é sim livre a criação, a fusão, a incorporação, a extinção de partidos políticos, desde que se resguarde a soberania nacional. E quando a gente fala de soberania nacional, o próprio preceito que proíbe o recebimento de recursos e subordinação a entidades e governos estrangeiros traz a ideia do respeito, do resguardo à soberania nacional. Regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana, preceitos. Por que eu repito? Porque isso é importante. As bancas têm feito uma brincadeira, se eu posso chamar assim, com os candidatos em prova. Ela fica perguntando o que é vedação, o que é preceito. Então, sim, você, candidato de um concurso público, precisa saber de forma bem clara o que a Constituição da República prevê como vedação aos partidos e o que ela prevê como preceito. Veja que a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade e governos estrangeiros e a proibição de subordinação a estes, dentro de preceitos. Então, tome cuidado. As bancas têm feito isso, exigindo que você identifique na questão o que é preceito e o que é vedação. Então, você já sabe que essa liberdade não tem caráter absoluto. Não se preocupe, a gente vai conversar sobre funcionamento parlamentar, caráter nacional, prestação de contas, tudo isso. Não se preocupe, porque vamos ver cada um desses itens. Eu trouxe para você, então, o conceito que está no glossário do TSE e que cita Fávila Ribeiro. O partido político
é um grupo social de relevante amplitude destinado à arregimentação coletiva em torno de ideias e de interesses para levar seus membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias governativas. O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, cujo estatuto deve ser registrado na Justiça Eleitoral. Exatamente. E a natureza partidária, ela não está prevista apenas na doutrina. Ela não está prevista apenas no texto constitucional. Ela também está prevista na própria Lei 9096 de 1995 e no Código Civil Brasileiro. Partido político já foi pessoa jurídica de direito público interno, não é mais. Hoje, partido político é pessoa jurídica de direito privado e, como tal, suas controvérsias não são decididas pela Justiça Eleitoral. Suas questões internas não são decididas pela Justiça Eleitoral, a não ser que essas questões internas possam refletir no processo eleitoral. Por quê? Porque estamos diante do direito partidário, que é diferente, sim, do direito eleitoral. Direito partidário que acaba sendo fonte direta do próprio direito eleitoral. A Lei 9096 de 1995 é uma das fontes do direito eleitoral, mas tratam de questões diversas, direito partidário, direito eleitoral. Por exemplo, a Lei 9504 de 1997 é uma lei que trata de direito eleitoral, trata do processo eleitoral. Já a Lei 9096 de 95, como eu já disse a você, é chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Então, ela trata de direito partidário, de regulamentação ligada à própria liberdade e autonomia dessas agremiações. Então, de novo, controvérsias internas de partidos políticos não são solucionadas pela Justiça Eleitoral. Regra, são solucionadas pela justiça comum, em virtude da própria natureza jurídica que tem um partido político. Agora, se essas controvérsias internas puderem refletir no processo eleitoral, por exemplo, convenção partidária que reflete no registro de candidatura, então sim, há reflexos no processo eleitoral. Houve reflexo no processo eleitoral, deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, mas daqui a pouquinho a gente vai falar, vai trazer jurisprudência relacionada ao tema. Partidos políticos, de novo, não são meras associações. Partidos políticos têm sim semelhanças a essas instituições, mas com características próprias. E quem diz isso é o próprio Código Civil Brasileiro. Vamos à Lei 9096 de 1995, que vai repetir dispositivos constitucionais, e também vamos ao Código Civil Brasileiro. Artigo 1º da Lei 9096 de 1995, o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Então, aqui está a finalidade. Já vimos o conceito, já vimos a natureza, pessoa jurídica de direito privado, e aqui nós temos a finalidade. Para que existem os partidos políticos? Para assegurar, resguardado, o regime democrático, resguardado o interesse do regime democrático, assegurar no interesse do regime democrático, assegurar o quê? A autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. O partido político não se equipara às entidades paraestatais, certo? Código Civil Brasileiro. São pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos e os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Hoje é a Lei 9096 de 1995.
Várias previsões constitucionais relacionadas aos partidos políticos vão precisar da regulamentação dessa norma legal a fim de que sejam aplicadas, certo? Então, a Lei 9096, ela vem regulamentando o que a própria Constituição da República traz em seu capítulo 5º para os partidos políticos. Então, tome cuidado. Nem tudo relacionado ao partido político está elencado expressamente no texto constitucional. Não. Muito do que se conhece em relação a essas agremiações vem do texto legal, do texto da Lei 9096 de 1995. Então, o Código Civil Brasileiro também classifica partido político como pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? Artigo 2º da Lei 9096 de 95 vai tratar da liberdade partidária, repetindo o próprio texto do artigo 17 da Constituição da República. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, liberdade sem caráter absoluto. É livre desde que seus programas partidários respeitem os dispositivos constitucionais trazidos no artigo 17, soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Além da liberdade, partidos políticos também possuem autonomia partidária que também não tem caráter absoluto. A autonomia partidária que estará limitada pelo próprio texto da Constituição da República e pelo texto legal. Tanto a Lei 9096 vai trazer limites à autonomia partidária, quanto a Lei 9504 de 1997, quando disser respeito ao processo eleitoral. Então, é assegurada ao partido político autonomia para definir sua estrutura interna, para definir a sua organização e definir o seu funcionamento. É assegurada aos partidos e também aos candidatos e coligações, autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha, autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais, olha aí, matéria eleitoral, durante a campanha, e autonomia também para executar esse cronograma em qualquer dia e horário, desde que respeitem os limites estabelecidos em lei. Ora, se estamos falando de campanha eleitoral, estamos falando da Lei 9504 de 97. Então, quando a gente se depara com qualquer dia e horário, parece que a lei está dizendo, olha só, partido político, você pode cumprir esse cronograma do jeitinho que você quiser. Não, não, não. Nada disso. Essa autonomia, olha, ela esbarra com o limite fixado pela lei das eleições, não apenas pela lei orgânica dos partidos políticos, mas também pela lei das eleições, como, por exemplo, a própria campanha eleitoral, a própria propaganda eleitoral. Nós temos ali todas as datas, todos os períodos previstos. Então, são exigidos, sim, dos partidos políticos alguns atos prévios à eleição para que eles e seus candidatos possam participar desse chamado processo eleitoral. Outro ato ou outro benefício decorrente da autonomia é a possibilidade de definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Como assim? Ora, nós temos dirigentes de partidos políticos. Nós temos, por exemplo, presidentes de partidos políticos. Nós temos toda uma estrutura orgânica interna. É exatamente isso.
Nós temos os chamados órgãos diretivos de partidos políticos, diretórios. E todos esses diretórios se constituem em estruturas orgânicas internas. Então, eu tenho presidente, eu tenho secretário executivo, eu tenho todos esses membros que estão ali e recebem dessa agremiação o caráter de direção, de condução das regras ou de condução daqueles atos de interesse daquela ideologia. O partido político geralmente traz uma ideologia. Então, eu tenho alguém que representa aquele partido em âmbito nacional, eu tenho alguém que representa aquele partido em âmbito regional, estados e Distrito Federal, e que representa aquele partido em âmbito municipal. São os membros diretivos. Então, eles têm autonomia, sim, para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários. Sejam esses órgãos partidários permanentes ou provisórios, mas olha, eles precisam garantir aqui a alternância de poder. Esses membros das suas estruturas orgânicas internas não podem permanecer indefinidamente em seus mandatos. É o que diz a própria jurisprudência e é o que nós vamos analisar nesse momento. Jurisprudência. Jurisprudência do TSE. Caráter não absoluto da autonomia dos partidos para estabelecer a duração dos seus órgãos provisórios. Então, caráter não absoluto da autonomia dos partidos para estabelecer a duração dos seus órgãos provisórios, devendo resguardar o regime democrático previsto no caput daquele artigo, ou seja, no caput do artigo 17 da Constituição. Então, atenção, de novo, a autonomia não tem caráter absoluto. Competência da Justiça Eleitoral para apreciar as controvérsias internas de partido político sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral. Contrário senso, quando delas não advierem reflexos no processo eleitoral, não cabe à Justiça Eleitoral a decisão, a apreciação, e sim a justiça comum, conforme a jurisprudência consolidada do STF. Interpretação conforme a Constituição dada ao parágrafo 2º, para assentar que os partidos políticos têm autonomia para estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes, mas devem assegurar a alternância de poder por meio de eleições periódicas. Por quê? Porque aqui está, essa autonomia deve resguardar o próprio regime democrático previsto no texto constitucional, que impede, que veda a perpetuação nos cargos de direção, a perpetuação no poder. E para o partido político, o STF entendeu que também é aplicado. Ou seja, garanta a alternância do poder através de eleições periódicas, para que o comando partidário não fique sob a orientação, a direção de uma única pessoa ou de um único núcleo ideológico sem prazo determinado. Tudo bem? Então, estamos conversando sobre partidos políticos. Já falamos sobre a sua natureza, o seu conceito, sua liberdade e autonomia constitucional. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre as agremiações que têm grande importância no processo eleitoral brasileiro. Até! Opa, voltei. Apenas para marcar o início do próximo bloco. Como eu disse a você, hoje nós não teremos interação ao vivo
mas se porventura surgiu alguma dúvida nesse pedacinho nesse pedacinho já conversado, pode deixar no chat, ou você pode me procurar pelos outros canais já indicados aqui, a fim de que essas dúvidas sejam solucionadas, certo? Então, mais uma vez, eu vou jogar a vinheta para que a gente possa começar o nosso segundo bloco de hoje. Segundo a Constituição da República Federativa de 1988, caráter nacional é um dos preceitos a serem observados pelas agremiações partidárias. Mas em que constitui o caráter nacional? O que é isso? Onde está essa previsão? Como eu consigo entender ou quais são os atos, quais são os requisitos exigidos a um partido político para que ele tenha caráter nacional? O que nós temos que perceber aqui é que esse partido político precisa ter um apoiamento mínimo dentro da estrutura nacional brasileira ou dentro do próprio território nacional. É preciso que a Justiça Eleitoral entenda e perceba e tenha certeza que esse partido tem um apoiamento para o seu surgimento. Então, primeiro, a gente já viu que partidos políticos têm personalidade jurídica, certo? Que partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Tudo bem? Como esses partidos adquirem personalidade jurídica? Exatamente da mesma forma que todas as outras instituições, de acordo com a lei civil, registrando seu estatuto, seu programa no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Antigamente, essa exigência dizia respeito ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas da capital, ou seja, Registro Civil das Pessoas Jurídicas da capital da República. Hoje não mais, tome cuidado. Hoje, a lei trouxe a possibilidade desse partido político registrar o seu estatuto perante o RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, onde está a sua sede, ou RCPJ da sua sede. Mas não basta adquirir personalidade jurídica para que esse partido político participe do processo eleitoral. Não. Ele precisa comprovar que ele tem caráter nacional. E como eu comprovo esse caráter nacional? Isso também está previsto na Lei 90.96 de 95? Está sim. Essa previsão não é constitucional. A Constituição apenas menciona que um dos preceitos a serem observados é o caráter nacional, certo? É o caráter nacional. Mas todos os atos necessários ao atingimento do chamado apoiamento mínimo de eleitores para que esse partido comprove o caráter nacional não está no texto constitucional, mas sim no texto da Lei 90.96 de 1995, especificamente nos seus artigos 5º e 7º. Vamos conferir então? Vamos conferir. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Tome cuidado. Quando a Constituição da República e a Lei 90.96 trazem essa proibição, elas não estão se referindo, por exemplo, à vinculação a entidades que tenham projetos e ideologias afins. Então, quer dizer que um partido político pode estar associado, vinculado
a uma entidade estrangeira que possua a mesma ideologia? Pode sim. Ele não pode estar subordinado. Ele não pode estar subordinado. Ele não pode receber recursos de entidades estrangeiras. E aqui não interessa a nacionalidade, mas sim a origem do recurso. Se é recurso de origem estrangeira, ele não pode receber. Então, tome cuidado com esses termos. O que a Constituição da República traz como preceito é a proibição de recebimento de recursos estrangeiros, de entidade ou governo estrangeiros, e subordinação a estes. Então, não há que se falar aqui em possibilidade de subordinação. Por quê? Porque a própria Constituição da República exige que seja resguardada a soberania nacional. Então, veja, tem caráter nacional, a ação é exercida de acordo com o seu estatuto e programa, mas isso não pode ocorrer com subordinação a entidades ou governos estrangeiros, é sem subordinação. Artigo 7º, parágrafo 1º, só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional. Então, veja, hein? Você não vai confundir isso aqui com o registro no RCPJ. Esse partido político aqui já pode ter adquirido a sua personalidade jurídica. Nenhum problema. Esse partido político aqui já pode ter registrado seu estatuto e programa no RCPJ da sua sede. Nenhum problema. O registro que está sendo previsto aqui no parágrafo 1º é o registro desse estatuto perante o TSE. Porque um partido político só pode participar do processo eleitoral. Um partido político só pode receber recursos do fundo partidário. Um partido político só pode participar ou ter acesso à propaganda político partidária se ele tiver o seu registro junto ao TSE. Não estou falando do registro necessário à aquisição da personalidade jurídica. Isso não acontece perante o TSE. Isso acontece perante o RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, certo? Tudo bem? Agora, aqui é o ato necessário para que esse partido registre o seu estatuto perante o TSE. E uma das exigências é que ele tenha caráter nacional. Como adquirir caráter nacional? Qual é a previsão? Então, vamos lá. Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como caráter nacional ou considerando-se como partido que tenha adquirido caráter nacional aquele que comprove no período de 2 anos. Então, essa comprovação tem que se dar dentro do prazo de 2 anos. O apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, ou seja, eleição para deputado federal. Não computados os votos em branco e os votos nulos, ou seja, eu só vou levar em consideração os votos válidos. Descarto votos brancos, descarto votos nulos, distribuídos por 1/3 ou mais, ou seja, por pelo menos 1/3 ou 2 estados, com o mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada uma dessas unidades da federação, cada um desses estados, viu? É uma coisa complementando a outra. Ó, não basta o apoiamento de eleitores não filiados, não. Eu preciso que esse apoiamento se dê nessa proporção. Que proporção? Pelo menos 0,5% dos votos válidos para deputado federal na última eleição. Exemplo, eles vão levar em consideração aqui, para o surgimento de um novo partido político, a eleição de 2022, que foi a eleição geral.
Então, apoiamento de eleitores não filiados a partido, correspondente a pelo menos 0,5% dos votos válidos dados a deputados federais na última eleição, distribuídos. Então, basta esse 0,5%? Não. Eu preciso ter uma distribuição desses 0,5% em determinado número de unidades da federação, distribuídos por 1/3 ou mais, ou seja, pelo menos 1/3 dos estados. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, nós temos 27 unidades da federação. 1/3 dessas unidades da federação corresponderia a pelo menos 9 unidades da federação. Beleza? Pelo menos 9 unidades da federação, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado. Então, não bastam os 0,5. Eu tenho que ter a comprovação de que desses 0,5% dos votos válidos, pelo menos 0,1% está sendo apurado em cada uma dessas unidades da federação. Então, veja, eleitores não filiados. Professor, eu não entendi. Como assim eleitores não filiados? Ora, para que um partido político surja ou tenha seu registro perante o TSE, não seria melhor que forem de eleitores filiados a esse partido? Então, atenção, a filiação ela vai exigir também determinados requisitos dessa agremiação, para que ela busque filiados, para que ela possa ter dentro dessa agremiação, para que essa agremiação possa ter um corpo de filiados, ela vai precisar cumprir esses requisitos. Vai precisar cumprir requisitos como, por exemplo, registro de estatutos, personalidade jurídica. Então, para que ela constitua esse corpo de filiados, primeiro tem que ter o partido político criado, estabelecido, constituído. Como isso funciona? Ora, você pode ser procurado para apoiar o surgimento de um novo partido político. Não se exige que você tenha filiação para tanto, ao contrário, para que o partido possa apoiar esse número mínimo aqui, esse eleitor que está dizendo que apoia o surgimento daquele novo partido não pode estar filiado a partido. Então, a busca hoje, o que mudou em 2015? Mudou o período de apuração. Então, hoje, esse período de apuração é de 2 anos. Dentro desse período de 2 anos, ele precisa comprovar esse apoiamento mínimo de eleitores que não estão filiados a partido político. Então, ele vai precisar buscar em todo o território brasileiro, para que ele cumpra não apenas o percentual de votos válidos, mas também esse percentual dentro do número mínimo de unidades da federação. Então, atenção, recapitulando, período de 2 anos, eleitores não filiados a partido político, 0,5% dos votos válidos, pelo menos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, 1/3 dos estados, com pelo menos 0,1% dos votos válidos dados em cada uma dessas unidades. Votos dados a quem mesmo, hein? A última eleição geral, a deputado federal. Certo? A Lei 9096 vai explicar para você como isso será comprovado. Como esse apoiamento mínimo é comprovado. Jurisprudência do TSE. O prazo para comprovação do apoiamento mínimo é contado a partir do registro no competente cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Então, registrou no RCPJ, a partir do registro no RCPJ da sede, ele começa a busca, por quanto tempo mesmo? A busca dentro do período de 2 anos do chamado apoiamento mínimo. Então, 2 anos. É o período que ele terá para comprovar esse apoiamento mínimo de eleitores. Só o partido que comprova caráter nacional é que pode
registrar o seu estatuto no TSE. Só o partido que comprova caráter nacional é que tem direito a recebimento de recursos do fundo partidário, acesso gratuito ao rádio e à TV e também tem direito, por exemplo, à sua sigla, símbolos, a utilização do seu nome, a exclusividade dos seus símbolos. Então, o registro do estatuto perante o TSE é uma das fases importantíssimas para que esse partido político não seja apenas uma personalidade jurídica, mas que também participe do processo eleitoral com todos os direitos que lhe são inerentes. Vedações. Artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, e também vedação da utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Estou no texto constitucional. A Constituição está trazendo como preceito a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou subordinação e como vedação a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Seguindo aqui, agora sim, no texto da Lei 9096 de 95. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. Vedações aos partidos políticos regulamentadas pela Lei 9096 de 95. A Constituição da República, em seu artigo 17, parágrafo 4º, traz vedação de utilização de organização paramilitar. A lei prevê a seguinte redação: é vedado ao partido ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza, é o que prevê o texto constitucional, e, além disso, adotar uniforme para seus membros, ou seja, o partido político não pode, de forma alguma, ser parecido com uma organização militar ou uma organização paramilitar. Então, a utilização de uniforme poderia trazer essa semelhança. Então, o texto da lei veda. Estamos diante de vedações. Além disso, é vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, ou aquilo que pode ser calculado em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade ou governo estrangeiros. Certo? Entidade ou governos estrangeiros. Mais uma vedação do texto da Lei 9096 de 1995. Então, estamos falando aqui de vedações constitucionais e de vedações legais. Então, isso é importante? Sim, isso é importantíssimo. Porque, como eu disse a você, as bancas fazem hoje essa distinção. As bancas trazem hoje essa previsão, o que é preceito, o que é vedação. Então, você precisa fazer essa separação, né? Essa separação que, às vezes, não traz nenhuma aferição de conhecimento, mas que a banca insiste em fazer. Você precisa separar hoje o que é preceito e o que é vedação. Então, você tem vedação tanto no texto da Constituição da República, quanto no texto da Lei 9096 de 1995. Outro preceito que é trazido pelo texto constitucional é o chamado funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Professora Raquel Tinoco, o que é ter funcionamento parlamentar?
Ter funcionamento parlamentar é ter o direito de instituir bancadas dentro das casas legislativas. E aí eu terei um líder de bancada dentro daquela casa legislativa. Então você pode perceber hoje que você tem bancada do agronegócio, bancada da bala, bancada dos evangélicos, bancadas e bancadas. É ter funcionamento parlamentar. E a Constituição da República, ela não traz nenhuma restrição a esse preceito. Ela diz apenas ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Ela trata desse funcionamento parlamentar como um preceito geral, aplicável a qualquer partido político. Mas a Lei 9096 de 1995, ao regulamentar o chamado funcionamento parlamentar, criou uma cláusula de barreira. Como assim? Ela criou uma cláusula de desempenho. Somente partidos que atingirem essa cláusula de desempenho terão funcionamento parlamentar. Então, ela saiu do texto constitucional e veio regulamentando uma restrição a esse funcionamento parlamentar. Então, primeiro vamos ver o que é funcionamento parlamentar, de acordo com o glossário do TSE. É o direito que possuem os partidos políticos de se fazerem representar como tal ou como partido político nas casas legislativas. Consiste no direito de seus membros se organizarem em bancadas, sob a direção de um líder de sua livre escolha e de participarem das diversas instâncias da Casa Legislativa. Líder de bancada, bancada é ter funcionamento parlamentar. E o funcionamento parlamentar está previsto na Lei 9096 de 95 em seus artigos 12 e 13. Conferindo. O partido político funciona nas casas legislativas por intermédio de uma bancada que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas casas e as normas desta lei. Perfeito. O partido político funciona nas casas legislativas, poder legislativo, por intermédio de uma bancada. Tranquilo, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, com os regimentos das casas legislativas e as normas da Lei 9096 de 95. E aí, o artigo 13 da Lei 9096 de 95 trouxe a cláusula de desempenho para que partidos políticos pudessem constituir suas respectivas bancadas. Olha o que diz o artigo 13. Tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tem elegido representante o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, veja que eles levam em consideração sempre a Câmara de Deputados. Por que será, professora? Por causa da representatividade que essa casa tem. Na Câmara de Deputados estão representantes do povo de todos os estados e do Distrito Federal. Certo? A Câmara dos Deputados representa o povo dos estados e do Distrito Federal. Então, você tem uma representatividade ali em todo o âmbito nacional. Então, por isso é que eles levam em consideração essa representatividade. As cláusulas de barreira, as cláusulas de desempenho levam em consideração essa representatividade. Então, aqui não foi diferente. Que em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtém o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, votos válidos, porque votos em branco e votos nulos não são considerados votos válidos. Basta isso? Não. Distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Basta isso? Não. Com um mínimo de 2% do total de cada um deles, ou seja, 2% do total de votos em cada um deles. O que aconteceu é lógico que o STF foi provocado para reconhecer a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desse dispositivo.
Afinal, STF, a Constituição da República não criou nenhuma restrição ao exercício do funcionamento parlamentar. Essa restrição está sendo criada pela lei. É ou não constitucional? E aí, o STF, com base no princípio da igualdade, com base no princípio da isonomia, declarou a inconstitucionalidade do artigo 13. Então, o artigo 13 é considerado hoje inconstitucional. Foi declarado inconstitucional porque a Constituição da República não trouxe qualquer cláusula de desempenho, qualquer restrição. Hoje, o artigo 17 traz cláusulas de desempenho em determinadas situações, mas não para o funcionamento parlamentar. Não para o direito de constituir bancadas, isso não está no texto constitucional. E a gente já viu que pelo princípio da vedação, a restrição do exercício de direitos políticos, a interpretação é sempre no sentido de ampliar a possibilidade de exercê-los. E todas as vezes que houver uma restrição, ela tem que ser oriunda, por exemplo, do texto constitucional para que esteja em uma norma, em uma lei infraconstitucional. Então, se a Constituição não estabeleceu nenhuma cláusula de desempenho para que o partido tenha funcionamento parlamentar, a lei não poderia estabelecer. Certo? Então, estamos conversando sobre partidos políticos. Nesse bloco, nós continuamos conversando e falando do caráter nacional, apoiamento mínimo e também do funcionamento parlamentar. Por hoje, a nossa conversa termina aqui. Até! Olá, olá, para você que acompanhou até agora, acompanhou no chat, a nossa conversa de hoje termina aqui. Então, eu aguardo você em um próximo encontro para darmos continuidade. Vamos falar do caráter nacional e a sua relação com o registro do Estatuto no TSE. E o que esse registro perante o TSE traz como benefício para os partidos políticos. Mas isso a gente vai ver em um próximo encontro. Até. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter permanecido até aqui. Tchauzinho!